Eu te rejeito. As palavras eram um sussurro venenoso, misturado com todo o desdém que uma futura Luna poderia reunir, e me atingiram com mais força do que qualquer golpe físico. Elara, a mulher que meu coração inexplicavelmente escolhera, aquela cujo cheiro era o chamado de uma sereia para o meu lobo, estava diante de mim com o queixo erguido, seu rosto deslumbrante uma máscara de fúria fria. Seu noivo, o Alpha Kael da alcateia Crimson Fang, tinha o braço em volta da cintura dela possessivamente, os lábios curvados em um sorriso triunfante enquanto observava meu mundo desmoronar. Ele era tudo o que eu não era, ousado, poderoso, esculpido a partir do próprio ideal de um alfa. E eu era apenas o Sr. Caspian, o professor de literatura dolorosamente tímido na academia da alcateia. Um homem que gaguejava quando chamado e se escondia atrás de pilhas de livros. Eles não sabiam a verdade. Não conseguiam ver o poder ancestral envolto em minha alma, a linhagem que dormia em meu sangue. Eles só viam o ômega tímido que acreditavam que eu era, e aos olhos dela, isso me tornava completamente inútil. Os anciões da matilha ao nosso redor murmuravam sua aprovação à escolha dela, seu julgamento como um pesado manto. Minha própria loba uivou em agonia, um grito silencioso e de cortar a alma que ecoava nas profundezas do meu peito. Ela era minha companheira, a outra metade da minha existência, e tinha acabado de romper nosso vínculo na frente de todos que importavam, me deixando sangrando no chão da minha própria humilhação. Espere, antes que a próxima revelação se desdobre, conte-nos de onde você está acompanhando esta história, para garantir que você não perca reivindicações inesperadas, laços rompidos ou despertares sob a lua, assine e fique por perto. Agora, de volta à cena. Meu olhar desviou-se de seu rosto belo e cruel para o piso de obsidiana polida do grande salão. Eu podia sentir centenas de olhares em mim, cada um deles uma pontada de desprezo. Risadas baixas e zombeteiras percorreram os membros da matilha reunidos. A risada profunda de Kael foi a mais alta, um som áspero que vibrou através dos meus ossos. Ele apertou a cintura de Elara, puxando-a impossivelmente para mais perto, e ela se inclinou para ele, a imagem perfeita de uma companheira devotada. Minha companheira. A palavra era cinzas na minha boca. Minhas mãos, escondidas nos bolsos do meu paletó de tweed surrado, cerraram-se em punhos, meus nós dos dedos brancos. Eu precisava manter a calma. Precisava manter a fachada que me protegera por tanto tempo. Revelar-me agora desfaria anos de planejamento cuidadoso, de me esconder à vista de todos. Significaria guerra. Mas meu lobo, primitivo e ferido, arranhava a jaula do meu controle, implorando para ser libertado, para mostrar de vez o que era um verdadeiro alfa. Queria arrancar o sorriso irônico do rosto de Kael e reivindicar o que era nosso. Tem algo a dizer em sua defesa, professora? A voz de Kael ecoou pelo corredor silencioso, transbordando condescendência. Ele me chamou de professora como se fosse um insulto, uma ofensa. Forcei minha cabeça a se erguer, meus olhos encontrando os dele. Vi o poder bruto e indomável de um alfa dominante em seu olhar, mas, por baixo, havia um lampejo de insegurança, um medo profundo que ele mascarava com bravata. Ele era forte, mas sua força era um fogo ardente, incontrolável. Ele não tinha a base silenciosa e inabalável de um líder nato. Ele havia tomado a alcateia dos presas carminzes à força, não por direito. Minha própria voz, quando saiu, foi quase um sussurro, um tremor da tempestade que rugia dentro de mim. Não, Alpha Kael. O título soou como veneno na minha língua. Ótimo, ele latiu. Então saia da minha frente. Sua presença aqui é um insulto à minha Luna. Minha Luna. As palavras retorceram a faca já cravada em meu coração. Elara nem olhou para mim. Seu foco estava inteiramente em Kael, sua expressão de adoração. Seria real?
Ou ela estaria tão desesperada para garantir sua posição que se cegaria para a verdadeira natureza dele? Ela era filha do Alfa anterior, um homem que Kael havia derrotado. Sua união com ele era uma necessidade política, uma maneira de unificar uma matilha fragmentada. Mas a deusa da lua me escolhera para ela. Isso não significava nada? Virei-me, com os ombros caídos em uma falsa derrota. Cada passo para longe dela parecia arrancar um pedaço da minha alma. Os sussurros e risadinhas me seguiam, um coro de zombaria que ecoava a insegurança que me acompanhava constantemente há anos. Será que eu estava errado em me esconder? Seria essa vida de servidão silenciosa, de observação e espera, o caminho do covarde? As palavras do meu pai, ditas a mim na noite em que morreu, ressurgiram em minha mente. O poder não é uma arma para ser brandida, Caspian, é um escudo para proteger. Quando chegar a hora, você saberá. Até lá, seja a última coisa que eles esperam. A hora ainda não havia chegado. Mas, ao sair do salão principal, deixando meu coração despedaçado no chão, eu sabia que o dia do acerto de contas se aproximava. A arrogância de Kael seria sua ruína. E Elara teria que encarar a verdade sobre o homem que havia rejeitado. Os corredores da academia pareciam mais frios e vazios enquanto eu voltava para minha pequena sala de aula repleta de livros. Era meu santuário, o único lugar onde eu podia ser eu mesma, ou pelo menos a pessoa que eu apresentava ao mundo. O cheiro de papel velho e tinta era um bálsamo para meus nervos em frangalhos. Afundei na minha cadeira de couro desgastada, o silêncio me pressionando. A rejeição era uma dor física, um vazio frio no meu peito que pulsava a cada batida do meu coração. Meu lobo andava inquieto dentro de mim, ganindo, recusando-se a aceitar a finalidade daquilo. Companheiros eram sagrados, um vínculo forjado pela própria deusa. Rejeitar um companheiro era desafiar o destino, um ato que trazia consequências para ambas as almas. Eu ficaria enfraquecida, à deriva, até que pudesse, de alguma forma, romper completamente a ligação emocional. E Elara, ela também sentiria isso. Um vazio tênue e persistente que ela provavelmente atribuiria a qualquer coisa, menos a perda de um companheiro que nunca quis. Ela escolheu poder e status com Kyle, em vez do vínculo predestinado com um homem que considerava menos que nada. Uma batida suave na porta da minha sala me assustou. Eu não esperava ninguém. A cerimônia de anúncio era o principal evento da matilha naquela noite. "Entre!" gritei, com a voz ainda rouca. A porta se abriu com um rangido e uma jovem loba com olhos arregalados e preocupados espiou. Era Lyra, uma das minhas alunas mais brilhantes. Ela era uma ômega, como eu, ou assim todos pensavam. Em uma matilha que valorizava a força acima de tudo, os ômegas eram frequentemente ignorados, e sua natureza gentil era confundida com fraqueza. "Ser Caspian", ela sussurrou, entrando completamente na sala. Eu vi, sinto muito. A compaixão dela era uma pequena vela bruxulhante na minha escuridão avassaladora. Consegui dar um sorriso fraco. "Obrigada, Lyra. É o que é." "Não está certo", insistiu ela, com os punhos cerrados ao lado do corpo. "Alfa Kael é um valentão, e Elara, ela mudou desde o pai." Lyra parou de falar, olhando por cima do ombro como se tivesse medo de ser ouvida. "Cuidado com o que diz, Lyra", avisei gentilmente, embora suas palavras ressoassem com meus próprios pensamentos. "O Alfa tem ouvidos em todos os lugares." "Eu sei", disse ela, baixando o olhar para o chão. "Mas o senhor é uma boa pessoa, Ser Caspian. É sempre gentil conosco, aqueles que todos ignoram. O senhor não merece isso." A lealdade dela era um dom que eu não sabia que tinha. "Bondade não é uma qualidade muito valorizada nesta matilha", murmurei, mais para mim do que para ela. "Talvez devesse ser", respondeu ela ferozmente. "Talvez força não seja apenas o quão alto você consegue rugir." Suas palavras tocaram profundamente em mim. Ela era mais sábia do que sua idade.
Ela viu o que tantos outros, cegos pela ambição e pelo medo, não conseguiam. Foi um vislumbre de esperança. Talvez nem todos na alcateia da presa Carmesim estivessem satisfeitos com o reinado brutal de Kael. Você devia voltar para a festa, Lyra, eu disse a ela. Não é seguro você ser vista comigo agora. Ela hesitou, depois assentiu relutantemente. Cuide-se, Sr. Caspian. Quando ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, fiquei sozinho com meus pensamentos mais uma vez. As palavras de Lyra ecoaram em minha mente. Força não é apenas o quão alto você consegue rugir. Meu pai acreditava nisso. Ele governava a nossa matilha, a antiga matilha da Pedra da Lua, com sabedoria e compaixão, sua força como um rio tranquilo, não uma enchente furiosa. Kael era uma pálida imitação de um verdadeiro alfa. Ele governava através do medo, porque não conseguia impor respeito. A dor no meu peito aumentou e soltei um suspiro trêmulo. O vínculo ainda estava lá, um nervo em carne viva, rompido. Eu conseguia sentir a presença de Elara no fundo da minha mente, uma estrela distante cuja luz estava se apagando. Eu conseguia sentir suas emoções, por mais abafadas que estivessem. Triunfo, alívio e uma estranha e tênue corrente de dúvida. Seria apenas uma ilusão? Levantei-me da cadeira e caminhei até a janela, com vista para o terreno da academia, em direção à Cidadela do Alfa, uma estrutura moderna e imponente de vidro e aço que Kael havia construído para substituir o antigo e tradicional alojamento da matilha. Era um monumento ao seu ego. Meu reflexo me encarava no vidro escuro. Um homem de estatura mediana, com cabelos castanhos rebeldes que sempre pareciam cair sobre os olhos e um comportamento tranquilo que gritava normal. Eu usava óculos de que não precisava e roupas propositalmente sem graça. Era a camuflagem perfeita. Ninguém jamais suspeitaria que aquele professor tímido era Caspian Volkov, o último herdeiro sobrevivente da matilha Pedra da Lua. Um alfa de uma linhagem tão antiga e poderosa que era considerada um mito. Um alfa que viera ao território da presa Carmesim não por acaso, mas para recuperar o que fora roubado de sua família gerações atrás. Minha missão era simples: observar, reunir aliados e esperar o momento certo para desafiar o alfa corrupto que habitava minhas terras ancestrais. Mas eu não esperava que as parcas fossem tão cruéis a ponto de me acasalar com a filha do sucessor do meu inimigo, Elara. Sua rejeição foi uma complicação que eu não havia previsto, uma agonia pessoal que agora se entrelaçava com meu dever. Mudou tudo. Meu plano paciente e metódico agora estava atravessado pela dor lancinante de um coração partido. O jogo da espera havia se tornado infinitamente mais difícil. Meu lobo ansiava por vingança, não apenas pela minha família, mas pelo seu próprio destino roubado. E eu, Caspian Volkov, o alfa oculto, estava começando a achar que era hora de parar de ser professor e começar a ser rei. Os dias que se seguiram foram um inferno especial. A rejeição se transformou em uma dor surda e constante, um membro fantasma que ocasionalmente ardia com uma dor aguda e debilitante. À noite, meus sonhos eram preenchidos com ela, seu aroma de rosas selvagens e chuva, o som musical de sua risada de uma época anterior a Kyle, a maneira como seus olhos prateados pareciam me atravessar. Eu acordava com o coração disparado, o vazio ao meu lado em minha pequena casa, uma presença palpável. Na academia, eu era um fantasma. Os alunos que antes me cumprimentavam com sorrisos tímidos agora desviavam o olhar. Meus colegas, os outros professores, falavam comigo apenas quando necessário. Suas conversas eram curtas e formais. Eu era o rejeitado, um pária. A história da minha humilhação pública se espalhou como fogo em pó, embelezada a cada narrativa, até que eu fosse retratado como um ômega delirante que tolamente imaginou uma conexão com a futura Luna. Elara, é claro, não estava mais dando aulas de arte na academia. Como companheira escolhida pelo Alfa, ela agora estava sendo preparada para seus deveres como Luna. Eu a via às vezes da janela da minha sala de aula, caminhando pelos jardins com Kael, sempre com o braço em volta dela. Ela parecia radiante, exatamente a poderosa Luna que estava destinada a ser.
Mas eu conseguia ver a sutil rigidez em sua postura, a força do seu sorriso quando o olhava. Ou eu estava apenas projetando minha própria esperança desesperada nela? Kael fez questão de que minha vida fosse difícil. Meu material didático desapareceu. Minha sala de aula foi acidentalmente reservada em dobro para o treinamento de guerreiros, forçando-me a dar minhas aulas de literatura nos gramados úmidos. Ele não podia me demitir. A academia tinha um estatuto que protegia seus funcionários, mas podia tornar minha posição insustentável. Cada pequeno ato de crueldade tinha o objetivo de me destruir, de me forçar a sair das terras da matilha. Ele queria que eu fosse embora, uma ponta solta, amarrada e descartada. Certa tarde, enquanto eu limpava pó de giz de um velho quadro negro após um dia particularmente difícil, o próprio Kael apareceu à minha porta. Ele preenchia o batente, uma figura imponente de puro poder e arrogância. 2 de seus capangas mais brutais, Jax e Ronan, estavam atrás dele, de braços cruzados e sorrisos irônicos. "Senhor Caspian", disse Kael, com a voz enganosamente suave. "Ainda está aqui? Estou surpreso. Pensei que uma criatura com a sua sensibilidade já teria fugido." Continuei limpando o quadro, de costas para ele. "Esta é a minha casa, Alpha Kael." Ele riu, um som áspero e feio. "Este é o meu território, e você é um hóspede que se aproveitou demais. Elara é minha companheira, minha aluna." Quanto mais cedo você aceitar isso, melhor. Virei-me para encará-lo, mantendo a expressão neutra e as mãos relaxadas ao lado do corpo. Foi um esforço de vontade que me fez tremer internamente. Eu aceitei. Não fiz nenhuma reivindicação. "Mas você queria", zombou ele, entrando no quarto. Seu cheiro, uma mistura de pinho e agressividade, preencheu o pequeno espaço, fazendo meu lobo se arrepiar. A deusa cometeu um erro. Uma fraca como você para uma aluna como ela? É ridículo. Eu corrigi esse erro. "A deusa não comete erros", eu disse, com a voz baixa mais firme. Os olhos de Kael se estreitaram. Por um segundo, sua aura alfa se acendeu, pressionando-me, uma força física destinada a intimidar, a forçar a submissão. Era forte, mas eu já havia enfrentado coisas muito piores em meu treinamento. Mantive minha posição, minha própria aura um segredo bem guardado, um dragão adormecido que ele estava cutucando tolamente. Deixei que um lampejo de sua pressão me afetasse, permitindo que meus ombros caíssem ligeiramente, meus olhos se abaixassem, desempenhando o papel de ômega intimidado. Isso o satisfez. Sua aura se dissipou e o sorriso irônico retornou. "Viu? Você sabe o seu lugar. Deixe-me lhe dar um conselho, professor. Pegue seus livros e vá embora. Existem outros territórios que poderiam acolher um estudioso ômega. Este não é um deles." "E se eu decidir ficar?", perguntei, com o olhar ainda no chão. "Então sua vida continuará sendo desagradável", disse ele, com a ameaça pairando pesadamente no ar. "Sou um alfa muito poderoso. Seria uma pena se algo infeliz acontecesse a um ômega solitário, sem ninguém para protegê-lo." Ele se virou para sair, seus capangas o seguindo. À porta, ele parou. "A cerimônia de acasalamento é daqui a 1 mês, na lua cheia. Você, claro, não está convidada. Depois disso, Elara carregará minha marca, e qualquer conexão que você ainda sinta será queimada. Ela será minha por completo." Ele foi embora, e o silêncio que deixou para trás era pesado com sua ameaça. Meu lobo rosnava, um som baixo e gutural em minha mente, lutando contra meu controle. "Ele nos insulta, ele nos ameaça, deixe-me destruí-lo." "Paciência", eu respondi. Minha voz mental era um bálsamo calmante para sua raiva. "Nossa hora chegará. Ele está cavando a própria cova." Mas suas palavras atingiram o alvo. A ideia de Elara carregando a marca de acasalamento de Kael era uma agonia física. Era uma marca na alma, uma reivindicação permanente. Ela sobrescreveria o eco tênue do nosso próprio vínculo, rompendo-o para sempre. Se eu fosse agir, teria que fazê-lo antes da próxima lua cheia.
Minha linha do tempo, cuidadosamente construída, acabara de ser despedaçada. 1 mês. Eu tinha 1 mês para desvendar a estrutura de poder de Kael, reunir uma resistência e desafiá-lo pelo título de Alfa da Presa Carmesim, pela liderança das minhas terras ancestrais. Era uma tarefa impossível. Naquela noite não dormi. Sentei-me em minha pequena cabana, cercado pelos livros e artefatos que havia recuperado da história da minha família. Tracei as linhas desbotadas em um mapa antigo do território, um mapa que mostrava a localização de linhas de força e poços lunares ocultos, fontes de poder sobre as quais Kael nada sabia. Meu pai me ensinava a recorrer a elas, a usar a própria terra como fonte de força. Era uma magia ancestral, um direito de nascimento da linhagem Volkov. A força de Kael estava em seus punhos e em suas táticas de intimidação. A minha estava na terra, na lua, em uma linhagem que remonta a 1000 anos. Eu precisava de aliados. Pensei em Lyra, a jovem estudante ômega. Pensei nos outros membros da matilha que viviam com medo, nos anciãos que haviam sido silenciados, nos guerreiros que discordavam dos métodos brutais de Kael, mas tinham medo demais para se manifestar. Seriam suficientes? Meu olhar caiu sobre um pequeno diário encadernado em couro sobre a minha mesa. Da minha mãe. Eu não o abria há anos. Era doloroso demais, mas algo me compeliu a pegá-lo naquele momento. Folheei as páginas delicadas, sua caligrafia elegante preenchendo as linhas. Estava repleto de seus pensamentos sobre a filosofia da matilha, sobre arte, sobre a natureza da alma metamorfa. Mas então, eu o encontrei. Uma anotação datada de algumas semanas antes de ela e meu pai serem mortos no ataque que destruiu nossa matilha. Tive uma visão ontem à noite. Uma loba de olhos prateados, orgulhosa e feroz, parada ao lado de uma sombra. A sombra era meu filho, meu Caspian. Ele estava escondido, mas seu poder era uma estrela esperando para nascer. A loba é o seu destino, mas ela está perdida em uma floresta de mentiras. Ela o ferirá, ela partirá seu coração, mas só ela pode ver o homem por trás da sombra. Só ela pode invocar a estrela para o céu. Ele não deve desistir dela, mesmo quando ela desistir de si mesma. Um arrepio percorreu minha espinha. Uma loba de olhos prateados. Elara. Minha mãe a tinha visto. Ela tinha visto isso. Tudo isso. Ela irá feri-lo, mas só ela pode ver o homem por trás da sombra. O caminho a seguir não estava mais claro, mas minha determinação se solidificou. Não se tratava apenas da minha matilha, do meu direito de nascença ou mesmo do meu coração partido. Tratava-se dela. Kael não era apenas um tirano, ele era a floresta de mentiras sobre a qual minha mãe havia escrito. Ele estava envenenando o espírito de Elara, distorcendo-a em algo que ela não deveria ser. Eu não podia desafiá-lo só para me salvar, eu tinha que desafiá-lo para salvá-la. O primeiro passo era deixar de ser o Sr. Caspian. Fechei o diário, uma nova sensação de propósito me invadindo. O tempo de me esconder havia acabado. Era a hora da sombra revelar a estrela que guardava dentro de si. Eu tinha 1 mês para me tornar o alfa que ela precisava, o alfa que esta matilha merecia, quer soubessem disso ou não. O professor tímido estava prestes a ensinar a lição de uma vida. Minha estratégia tinha que ser dupla. Minar a autoridade de Kael das Sombras e, simultaneamente, começar a me livrar da persona dócil do Sr. Caspian de maneiras sutis e calculadas. Eu não poderia passar de ômega para alfa da noite para o dia. Seria muito chocante, muito inacreditável. Tinha que ser uma revelação lenta, gradual, que plantasse sementes de dúvida e curiosidade. Comecei pela academia. Era o meu território, o lugar onde eu era mais subestimado. Durante uma reunião do corpo docente, um dos comparsas de Kael, um guerreiro bruto chamado Silas, que dava aulas de treinamento de combate, propôs desviar verbas dos programas de artes e literatura para comprar novas armas. Era uma atitude tipicamente aprovada por Kael, priorizando a força física em vez da inteligência. Normalmente, o Sr. Caspian teria ficado em silêncio, talvez mexendo nos óculos em concordância nervosa. Hoje, eu não fiquei. Discordo, eu disse.
As palavras caíram no silêncio da sala como pedras em um lago parado. Todas as cabeças se viraram para me olhar. Silas franziu a testa. "O que você disse, rato de biblioteca?" ele resmungou. Levantei-me, com a postura ereta e as mãos calmamente apoiadas na mesa. Eu disse que discordo. Uma matilha que não consegue pensar é uma matilha que não consegue se adaptar. Um guerreiro que só sabe lutar é apenas uma arma. Um guerreiro que entende de história, estratégia e filosofia, as coisas que a literatura nos ensinam, é um líder. Cortar nosso orçamento seria um erro estratégico. Minha voz estava diferente. Não era a gagueira hesitante a que estavam acostumados. Era baixa, mas tinha uma nova ressonância, uma corrente de autoridade que tornava o ar mais denso. Sustentei o olhar de Silas sem pestanejar. Ele ficou momentaneamente atordoado e em silêncio. A diretora da academia, uma loba mais velha chamada Elspeth, que secretamente desprezava Kael, aproveitou a oportunidade. O Sr. Caspian levantou um excelente ponto. A proposta foi rejeitada. Silas me lançou um olhar de puro veneno, mas recuou. Foi uma pequena vitória, mas as repercussões foram imediatas. Sussurros me seguiram pelo corredor. Você ouviu o professor responder ao Silas? Ele nem estava com medo. Em seguida, procurei meus aliados. Comecei com Lyra. Encontrei-a na biblioteca, arrumando livros nas prateleiras. Lyra, eu disse, em voz baixa, podemos conversar em algum lugar reservado? Ela me levou a um nicho escondido entre prateleiras empoeiradas. O que foi, Sr. Caspian? Preciso da sua ajuda, eu disse, abandonando todo o fingimento. Sei que você vê o que Kael está fazendo com esta matilha. Sei que você não é o único. Preciso saber quem mais se sente assim. Quem ainda se lembra dos velhos costumes. Quem é leal à memória do pai de Elara, Alpha Thorn. Seus olhos se arregalaram. Essa conversa é perigosa. Viver sob o domínio de Kael é perigoso, retruquei. Ele está levando esta matilha à ruína. Suas alianças são fracas, seus acordos comerciais estão fracassando. A única coisa que o mantém no poder é um medo. Em vez disso, quero oferecer-lhes esperança. Ela examinou meu rosto com um olhar intenso. Por que você está fazendo isso? Depois da rejeição? Porque é a coisa certa a fazer, eu disse simplesmente. E porque ela escolheu o homem errado. Ela precisa de alguém que lhe mostre isso. Isso pareceu convencê-la. Ela me deu uma lista de nomes. Um velho guerreiro grisalho que fora o segundo em comando de Thorn. Um curandeiro cansado de remendar membros da matilha que Kael havia brutalizado em sessões de treinamento. Um punhado de outros ômegas que constituíam a rede invisível de informações da matilha. Minhas noites eram passadas em encontros secretos com eles, em porões subterrâneos e recantos esquecidos do território. Eu não revelava minha verdadeira identidade. Para eles, eu era apenas o Sr. Caspian, o professor que finalmente encontrara coragem. Mas eu falava com a autoridade da minha linhagem. Falava sobre estratégia, sobre um futuro onde a força fosse medida pela unidade e sabedoria, não apenas pela força bruta. Plantei as sementes da rebelião. Enquanto isso, o universo parecia decidido a juntar Elara e eu. Certa noite, eu caminhava à beira do rio que margeava o território, um lugar a que eu costumava ir para clarear a mente. E lá estava ela, pulando pedras na superfície da água, seus cabelos prateados brilhando ao crepúsculo. Ela não usava o traje formal de uma futura aluna, mas sim uma calça jeans simples e um suéter. Parecia mais jovem, mais suave, mais parecida com a garota de que eu me lembrava antes de Kael. Ela não me viu a princípio. Eu poderia ter me virado e ido embora. Minha loba gritou para ir até ela. Meu orgulho, ferido, me disse para ir embora. Mas as palavras da minha mãe ecoaram na minha cabeça. Ele não deve desistir dela. Respirei fundo e saí de trás das árvores. Elara. Ela se enrijeceu, o corpo todo ficando rígido. Ela se virou e, quando me viu, sua expressão era uma mistura confusa de raiva e algo mais, algo que eu não conseguia nomear. "O que você está fazendo aqui?"
perguntou ela, com a voz áspera. Me espionando? Este é um caminho público, respondi calmamente, mantendo uma distância respeitosa. Não sabia que este era seu local particular de luto. Os olhos dela brilharam. Não estou de luto, não é? Dei um passo à frente. Eu vejo você. Vejo o sorriso que não alcança seus olhos. Vejo o jeito como você se segura com tanta força, como se tivesse medo de se despedaçar. Você não está feliz com ele. Você não sabe nada sobre mim. Ela retrucou, mas sua voz tremeu. Kael é um alfa forte. Ele será um ótimo líder para esta matilha. É dele que precisamos. Ele é o que ele, contado. Você precisa. Corrigi gentilmente. Há uma diferença. Ele é uma gaiola, Elara. Uma gaiola dourada, mas ainda assim uma gaiola. E você é um pássaro selvagem. Você não foi feita para ser mantida. Uma lágrima escapou e desceu por sua bochecha. Ela a enxugou com raiva. Por que você está fazendo isso? Por que não me deixa em paz? Eu te rejeitei. Acabou. O vínculo não existe mais, eu disse, as palavras carregadas de verdade. Eu ainda sinto você, e sei que você me sente. É aquele pedacinho de vazio que você não consegue explicar, não é? Aquela sensação de que algo está faltando, mesmo quando você tem tudo o que pensava que queria. Ela me encarou, com os olhos prateados arregalados, o peito subindo e descendo rapidamente. Ela não podia negar. Eu podia ver em seu rosto. Eu fiz minha escolha, ela sussurrou, mais para convencer a si mesma do que a mim. Você fez uma escolha baseada no medo, eu disse, suavizando a voz. Medo pela matilha, medo de ser vista como fraca. Você escolheu o demônio que conhecia. Mas e se houvesse outra escolha? E se você escolhesse o homem que a deusa escolheu para você? Uma professora, ela zombou, o antigo desdém retornando, um escudo para seu coração ferido. A matilha riria de mim. Eles precisam de um alfa, não de você. O insulto me magoou, mas não demonstrei. Você vê uma professora, eu disse, minha voz baixando para um sussurro baixo e intenso. Mas você não tem ideia de quem eu realmente sou. Antes que ela pudesse responder, o som de galhos quebrando veio da floresta atrás de nós. Kael emergiu, seu rosto uma nuvem de tempestade. Jax e Ronan estavam logo atrás dele. Elara, afaste-se dele, rugiu ele. Seus olhos ardiam de fúria, fixos em mim. Eu te avisei para ficar longe dela, Ômega. Elara se encolheu, correndo para o lado dele como se estivesse em busca de proteção. Kael, não é o que parece. Estávamos só conversando. Não há nada para conversar, rosnou ele, empurrando-a para trás. Ele caminhou em minha direção, seu corpo se movendo, ficando maior enquanto seu lobo buscava o controle. Você tem um desejo de morte, professora. Não vou deixar você farejando minha companheira. Era isso, o confronto que eu vinha evitando, mas agora era nos meus termos. Não recuei. Mantive minha posição, meu corpo relaxado, meu olhar firme. Ela não é sua companheira, eu disse, minha voz ressoando com uma força que surpreendeu até a mim mesma. Ainda não, a deusa não autorizou. Eu sou o Alfa, eu autorizo, rugiu ele. E investiu. Ele era rápido, um borrão em movimento. Mas eu era mais rápido. Eu havia sido treinado pelos melhores guerreiros que restavam em minha matilha. Treinado para lutar contra alfas muito mais fortes que ele. Desviei de seu ataque desajeitado, e quando ele passou cambaleando, simplesmente estendi o pé. Ele caiu, esparramando-se no chão com um grunhido de choque. Jax e Ronan se moveram para atacar, mas eu apenas os encarei. Deixei uma fração da minha verdadeira aura vazar, não o suficiente para me revelar, mas o suficiente para fazê-los hesitar. Era uma pressão fria e ancestral que prometia a morte. Eles congelaram, seus instintos guerreiros gritando que estavam diante de algo muito mais perigoso do que um professor de literatura. Kael se levantou com dificuldade, o rosto contorcido de raiva e humilhação. Ele estava prestes a atacar novamente, mas Elara gritou.
Kael, pare! Por favor, ele não vale a pena. Suas palavras, que tinham a intenção de acalmar a situação, foram mais uma facada casual em meu coração. Ele não vale a pena. Kael hesitou, com o peito arfando. Ele olhou de mim para seus capangas congelados, depois para o rosto suplicante de Elara. Ele sabia, em algum nível, que algo estava errado, que eu havia sucumbido com muita facilidade, que seus homens haviam hesitado. Ele precisava reestabelecer seu domínio. Ele se endireitou, limpando a sujeira das roupas. Forçou uma risada. Você tem razão, meu amor. Ele não é. Ele é só um ômega patético que teve sorte. Vamos. Ele agarrou o braço dela, apertando-a desnecessariamente com força, e a puxou para longe. Lançou-me um último olhar por cima do ombro, um olhar que prometia vingança. Isso não acabou, professora. Observei-os partir, a dor das palavras dela em conflito com a fria satisfação do encontro. Eu havia mostrado a ele, eu havia mostrado a todos eles que havia mais em mim do que aparentava. A máscara estava começando a se desfazer. Elara tinha visto. Via confusão em seus olhos enquanto Kael a arrastava para longe. Ela me chamou de patética, mas seu olhar permaneceu em mim, repleto de uma pergunta crescente e aterrorizante. Quem era eu? As consequências do meu confronto com Kael foram rápidas e brutais. Na manhã seguinte, cheguei à minha sala de aula e a encontrei completamente destruída. Livros rasgados, suas páginas espalhadas como neve. Minha mesa estava virada, seu conteúdo espalhado pelo chão. E rabiscadas no quadro negro, em letras grosseiras e raivosas, estavam as palavras: saia ou morra, ômega. Era uma mensagem clara do Alfa. Era meu último aviso. Mas, em vez de medo, senti uma raiva fria e dura se instalar em meus ossos. Ele era um animal encurralado, atacando. Meu desafio silencioso o estava irritando. Ele esperava que eu desmoronasse, mas eu não sucumbi. E isso o estava deixando imprudente. Meus alunos chegaram e me encontraram limpando a bagunça calmamente. Lyra e alguns outros correram para ajudar, com os rostos marcados pela indignação. Os demais ficaram parados na porta com medo palpável. Quem fez isso, Sr. Caspian? Lyra perguntou, com a voz trêmula de raiva. Quem você acha? Respondi, com a voz calma. Não precisei dizer o nome dele. Todo mundo sabia. A assinatura do Kael estava estampada em todo o rosto. Esse ato de vandalismo mesquinho foi um erro da parte dele. Não o fez parecer forte. Fez com que parecesse um valentão ameaçado por um professor. Mostrou fraqueza, não poder. Meus aliados secretos, a rede que Lyra me ajudou a construir, também perceberam. O apoio ao meu movimento clandestino cresceu. Mais membros da matilha, enojados com a tirania de Kael e seu ataque descarado à academia, uma instituição neutra e respeitada, começaram a me procurar. As fraturas no regime de Kael começavam a aparecer. Ele se tornou mais paranoico, mais violento. As sessões de treinamento se transformaram em espancamentos brutais. Os membros da matilha eram punidos pelas menores infrações percebidas. O medo que ele cultivava estava se transformando em ressentimento. Ele estava perdendo o controle, e sabia disso. Meu relacionamento com Elara, no entanto, era mais complicado. Ela me evitava, mas eu podia senti-la me observando à distância. O vínculo entre nós, embora rejeitado, era teimoso. Pulsava com sua confusão, sua turbulência. Ela estava dividida entre seu dever para Kael, o homem que representava segurança e poder, e a inegável atração por mim, o homem que estava se tornando um enigma. Eu sabia que precisava forçar a barra. Precisava mostrar a ela a verdade sobre Kael, uma verdade tão inegável que destruiria as mentiras que ela havia construído em torno de si. Minha oportunidade surgiu uma semana antes da cerimônia de acasalamento. Minha rede de ômegas me trouxe uma informação crucial.
Kael estava se reunindo secretamente com representantes da matilha da Serra Feral, um grupo de párias violentos conhecidos por sua crueldade e rejeição às leis tradicionais dos metamorfos. Eram mercenários e Kael estava negociando com eles. Mas por quê? Seus próprios guerreiros eram formidáveis. Eu tinha minhas suspeitas. O Alpha Thorne, pai de Lara, não havia morrido em um desafio justo, como Kael alegava. A história nunca me convenceu. Thorne era um alfa poderoso e experiente. Kael era mais jovem, mais forte, mais imprudente. Dizia-se que Thorne havia sido ferido em um ataque desonesto poucos dias antes do desafio. Era conveniente demais. Suspeitei que Kael tivesse orquestrado aquele ataque, usando mercenários para enfraquecer seu oponente antes de lançar um desafio que ele sabia que não conseguiria vencer de forma justa. Agora, parecia que ele estava encobrindo seus rastros ou planejando algo igualmente nefasto. O encontro aconteceria no antigo Círculo de Pedras nos limites do território, um lugar sagrado que Kael havia profanado com seus negócios obscuros. Eu precisava levar Elara até lá. Ela precisava ouvir da boca dele. Encurralei-a perto do estúdio de arte da academia, um lugar que ela ainda visitava quando achava que ninguém estava olhando. Era o seu próprio santuário. Elara, precisamos conversar, eu disse, bloqueando seu caminho. Não tenho nada a lhe dizer, ela respondeu, com a voz fria, mas seus olhos revelavam sua ansiedade. Você vai se casar com um monstro, e não posso deixar que faça isso sem lhe mostrar a verdade. Kael não é um monstro. Não é? Desafiei. O homem que destruiu uma sala de aula? O homem que governa pelo medo? É esse o tipo de rei que você quer para esta matilha? É esse o tipo de pai que você quer para seus filhos? O rosto dela empalideceu. Ele fez isso para me proteger de você. Ele fez isso porque é fraco, retruquei. E hoje à noite posso provar. Ele vai encontrar alguém no antigo Círculo de Pedras. Venha comigo. Esconda-se. Ouça o que ele diz. Se eu estiver errado, deixarei este território e nunca mais o incomodarei. Mas se eu estiver certo, você terá uma escolha a fazer. Ela me encarou, com a mente em guerra. Eu podia ver a luta em seus olhos. A parte dela que ainda era filha do Alpha Thorne, a parte que valorizava a honra e a verdade, lutava contra a parte que ansiava por segurança e estabilidade. Por que você está fazendo isso? Ela sussurrou. Eu te rejeitei, eu te machuquei. Porque minha mãe me disse uma vez que você era o meu destino, eu disse, as palavras carregadas de honestidade. E mesmo que meu destino seja te salvar para outra pessoa, eu farei isso. Não vou deixar que ele te destrua. Minha vulnerabilidade, minha sinceridade absoluta pareceram romper suas defesas. A luta desapareceu de seus olhos, substituída por uma esperança cansada e desesperada. Tudo bem. Ela concordou, com a voz quase inaudível. Eu vou. Mas se isso for um truque... Não é um truque, assegurei-lhe. É a verdade. Naquela noite, sob um raio de luar, rastejamos pela floresta até o Círculo de Pedras. O ar estava tenso, carregado de magia ancestral. Escondemo-nos em um matagal que oferecia uma visão clara da clareira. Não tivemos que esperar muito. Kelwell chegou, não com seus capangas habituais, mas sozinho. Logo depois, 3 metamorfos enormes e cheios de cicatrizes emergiram das árvores. Seu cheiro era selvagem e desagradável. Serra selvagem. Você trouxe o pagamento? Rosnou o líder, um bruto com uma orelha mutilada. Está sendo providenciado, disse Kelwell, com desdém. Temos outras coisas para discutir. Minha posição aqui é menos estável do que eu gostaria. Há uma resistência crescente. Preciso que você elimine a fonte. Quem é? Um professor. Kelwell cuspiu a palavra. Um ômega chamado Caspian. Mas ele é mais do que aparenta. Quero que ele vá embora. Faça com que pareça um ataque desonesto, sem testemunhas. Ao meu lado, senti a Lara ofegar. Ela levou a mão à boca. Isso já era ruim o suficiente, mas o que veio depois foi pior. Assim como fizemos com o antigo Alpha, zombou o lobo de Farrow Ridge. Isso lhe custou mais. Um trabalho limpo, mais caro. O rosto de Kelwell se fechou. Thorne era um tolo.
Ele confiava em suas patrulhas. Ele nunca previu que isso acontecesse. Ele estava ferido, mas não morto, lembrou-lhe o lobo. Você ainda tinha que enfrentá-lo no círculo. Um animal ferido não é páreo para um verdadeiro predador, gabou-se Kelwell. Ele era patético. Implorou pela própria vida no final. Foi quase decepcionante. Um soluço sufocado escapou dos lábios de Elara. Era baixo, mas na floresta silenciosa soava como um grito. Kael e os outros ouviram. Suas cabeças se voltaram em nossa direção. Quem está aí? Kael rugiu. Não havia mais tempo para discrição. Agarrei a mão de Elara. Corra! Atravessamos a vegetação rasteira, com os galhos chicoteando nossos rostos. Atrás de nós, eu ouvia os uivos enfurecidos dos lobos da Serra Selvagem, enquanto eles nos perseguiam. Eram rápidos, suas formas já se transformando enquanto corriam. Kael estava com eles, sua poderosa forma de lobo emergindo. Eu não consigo mais correr! Elara ofegou, cambaleando. A verdade sobre o assassinato do pai a abalou. Suas pernas cederam e ela caiu. Os lobos estavam se aproximando, seus focinhos rosnando visíveis ao luar. Fiquei em pé sobre ela, colocando meu corpo entre ela e o perigo que se aproximava. Era isso. Não havia mais como se esconder. Elara, eu disse, minha voz mudando, aprofundando-se, desfazendo-se dos últimos vestígios da professora Mansa. Era uma voz de comando, de puro e puro poder alfa. Feche os olhos. Eu deixei ir. O poder que eu havia mantido reprimido por anos irrompeu de mim como uma supernova. Meu corpo se revirou, ossos quebrando e se remodelando, ficando maiores, mais poderosos. Meu casaco de tweed se rasgou em pedaços. Minha pele humana deu lugar a uma espessa pelagem negra como a meia-noite. Meus sentidos explodiram, o mundo ganhando vida em uma profusão de aromas e sons. Meus óculos, o acessório inútil, caíram no chão da floresta. Quando terminei, eu não era mais o Sr. Caspian. Eu era um lobo, mas eu não era um lobo qualquer. Eu era maior que Kael, maior que qualquer lobo que eles já tivessem visto. Meu pelo era da cor de uma noite sem estrelas, e meus olhos brilhavam com uma luz fraca e prateada, a marca da linhagem Volkov. Minha aura, aquela que eu mantivera reteçada e escondida, desdobrou-se como um maremoto, uma força esmagadora de poder ancestral que se chocou contra nossos perseguidores. Os lobos da cordilheira selvagem ganiram e recuaram, seus instintos gritando que estavam diante não apenas de um alfa, mas de uma força primordial da natureza. Kael, em sua poderosa, porém inferior forma de lobo, parou bruscamente, com os olhos arregalados de descrença e terror. Soltei um rugido. Não era o rosnado raivoso de uma fera como Kael. Era o som de um rei reivindicando seu trono. O rugido sacudiu as árvores e ecoou pelo vale, uma declaração de poder que todos os metamorfos em quilômetros sentiriam em seus ossos. Era um som que dizia, estou aqui. Atrás de mim, ouvi o sussurro fraco de Elara, um som de choque puro e inalterado. Cáspio? O mundo virou de cabeça para baixo. O homem de quem ela zombara, o professor que rejeitara, o ômega de quem sentia pena, agora estava sobre ela, uma criatura mítica e assustadora de imenso poder. O tímido professor se revelara o verdadeiro alfa da matilha. E para Kael, a lição estava apenas começando. O impasse na floresta iluminada pela lua era uma silenciosa e crepitante batalha de vontades. O lobo de Kael, uma fera grande e agressiva de pelos castanhos e cinzentos, estava em posição de lutar, mas o terror guerreava com sua raiva. Ele não conseguia compreender o que estava vendo. Meu tamanho, a pressão sufocante da minha aura, o poder ancestral que irradiava de mim, tudo desafiava a realidade que ele conhecia. Ômegas não se tornaram isso. Professores não possuíam esse tipo de poder. Seus capangas contratados, os lobos da cordilheira selvagem, já recuavam, com o rabo entreaberto e seus instintos predatórios completamente dominados por um medo primitivo. Eles reconheciam um predador superior quando o viam. Deixar, comandei. Não com a minha voz, mas com uma pura projeção de intenção, uma onda de dominância que os atingiu. Era uma ordem alfa a qual não podiam desobedecer.
Eles se viraram e fugiram, desaparecendo na escuridão da floresta, abandonando o alfa que os havia contratado. Agora era só Kael. Elara, que se levantava lentamente do chão, com os olhos prateados arregalados, demonstrando uma compreensão crescente e horrorizada. Ela me encarava, a criatura em que eu havia me transformado, e eu podia sentir seu choque, sua confusão, sua traição e uma centelha de algo mais, um lampejo de admiração. Kael, vendo seus aliados o abandonarem, soltou um rosnado furioso e atacou. Foi um movimento desesperado e tolo. Ele estava movido pela pura raiva, sua mente incapaz de processar a mudança de poder. Encarei seu ataque não com a mesma ferocidade, mas com uma força calma e avassaladora. Nem precisei me mover. Simplesmente me ancorei, e quando ele se chocou contra mim, foi como uma onda quebrando contra um penhasco. Ele ricocheteou, atordoado. Antes que pudesse se recuperar, me movi. Eu era uma sombra negra, um borrão em movimento. Prendi-o ao chão com uma única pata em seu peito, meu peso o dominando facilmente. Inclinei-me, meus olhos brilhantes a centímetros dos dele, e soltei um rosnado baixo e gutural que vibrou por todo o seu corpo. Era um som que prometia a aniquilação. Ele se debateu embaixo de mim, mas foi inútil. Estava total e completamente dominado. Eu poderia ter arrancado sua garganta ali mesmo. Meu lobo, alimentado por anos de raiva reprimida e pela dor renovada de sua traição, implorou para que o fizesse. Mas esse era o jeito de Kael, não o meu. Você não é o alfa desta matilha. Eu projetei diretamente em sua mente. Você é um usurpador e um assassino. Você roubou esta terra. Você roubou seu título. Você tentou roubar minha companheira. Sua mente vacilou com a intrusão mental. Ele me encarou, seus olhos de lobo cheios de puro terror. Ele finalmente entendeu. Eu não era apenas uma aberração da natureza. Eu era algo mais. Eu o soltei e dei um passo para trás. Mudança, eu ordenei. Tremendo, ele obedeceu. Sua forma de lobo recuou, deixando-o nu e tremendo no chão da floresta. Eu também me transformei, a transformação fluindo com mais graça. Minhas roupas haviam sumido, mas no mundo metamorfo, isso era um detalhe menor. Eu permaneci ereto, não mais o professor curvado e incerto. Meu corpo era magro, mas poderoso, com os músculos de um guerreiro, não de um estudioso. Cicatrizes, há muito escondidas pelas minhas roupas desbotadas, cruzavam meu torso, lembranças do ataque que me deixara órfão. Elara ainda estava no chão, com a mão cobrindo a boca. Seu olhar oscilava entre mim e o encolhido Kael. As mentiras que haviam formado a base do seu mundo estavam desmoronando ao seu redor. Meu pai! Ela sussurrou, com a voz embargada pela dor e pela raiva. Você matou meu pai. Ela não estava falando comigo. Seus olhos, tomados por uma dor tão profunda que fez meu coração doer, estavam fixos em Kael. Ele era fraco. Kael disparou tentando resgatar um resquício de dignidade. Ele teria levado esta matilha à ruína. Ele era meu pai! Gritou ela, levantando-se com dificuldade. A tímida Luna em espera havia sumido, substituída por uma loba furiosa. Ela se lançou sobre ele, com os punhos cerrados, desferindo golpes em seu peito. Você mentiu para mim! Você me fez parte disso! Eu te odeio! Kael, envergonhado e derrotado, só pôde proteger o rosto. Dei um passo à frente e a puxei delicadamente para trás. Ela resistiu por um instante, depois desabou contra o meu peito, o corpo dilacerado pelos soluços. Eu a abracei, meus braços a envolvendo. Seu cheiro preencheu meus sentidos, e apesar do caos, apesar da dor, minha loba ronronou com uma satisfação profunda e possessiva. Ela estava onde pertencia. Está tudo bem, murmurei em seu cabelo. Eu cuido de você. Ela chorou por um longo tempo, lamentando o pai, lamentando a vida que pensava ter. Eu a deixei chorar, oferecendo o conforto silencioso da minha presença. Quando seus soluços finalmente cessaram, ela se afastou e enxugou os olhos. Ela olhou para mim,
olhou para mim de verdade pela primeira vez. Ela viu o homem, não o disfarce. "Quem é você?" perguntou ela, com a voz carregada de emoção. "Quem é você, de verdade?" "Meu nome é Caspian Volkov", eu disse, minha voz ressoando com a verdade da minha identidade. "Sou o alfa da alcateia da Pedra da Lua, ou o que sobrou dela. Estas terras, este território, tudo pertencia aos meus ancestrais, antes de sua alcateia expulsar a minha, gerações atrás. O antecessor de Kael não apenas conquistou um rival, ele cometeu genocídio. Meus pais foram os últimos governantes verdadeiros. Eles foram assassinados quando eu era menino. Fui escondido, criado no exílio, ensinado a esconder minha natureza. Vim aqui não apenas por vingança, mas por restauração, para reivindicar meu direito de nascença e construir uma alcateia digna desse nome." Seus olhos se arregalaram enquanto as peças se encaixavam. A professora tímida, o conhecimento histórico, a força silenciosa que ela sentia, mas não conseguia explicar. Tudo fazia um sentido terrível, mas belo. "Você é o Alfa Perdido", ela sussurrou, repetindo o nome de uma antiga lenda, uma história de fantasmas contada aos filhotes metamorfos. "Achei que você fosse um mito." "Sou muito real", eu disse. Olhei para Kael, que agora estava sendo cercado cautelosamente pelos meus próprios aliados, o pequeno grupo de resistência que eu havia formado, que seguiram o som do meu rugido e chegaram para testemunhar as consequências. Lyra estava lá, com os olhos brilhando de orgulho. O velho guerreiro, Gareth, antigo segundo de Thorn, olhou para mim com um respeito renovado. "Levem-no para as celas da matilha", ordenei, e minha voz carregava o peso indiscutível de uma ordem. "Ele será julgado por toda a matilha pelo assassinato de Alpha Thorn." Gareth e 2 outros guerreiros colocaram Kael de pé e o arrastaram para longe. Ele não resistiu. Seu poder estava quebrado. Agora eu estava sozinha com Elara no círculo sagrado, o ar ainda vibrando com o meu poder. A dinâmica entre nós havia sido irrevogavelmente alterada. Eu não era mais o Ômega que a amava à distância. Eu era o Alfa que a salvara, o governante legítimo da Terra que ela chamava de lar. E ela era a mulher que me rejeitara. "Caspian", ela começou, com a voz trêmula. Eu não sei o que dizer. Sinto muito, por tudo, por como te tratei, pelo que eu disse. Eu fui uma tola." "Você estava com medo", eu disse, suavizando a voz, "e estava tentando proteger sua matilha. Você fez o que achou certo." "Mas eu estava errada", insistiu ela, com lágrimas nos olhos novamente. "Eu estava tão errada. A deusa escolheu você para mim, e eu joguei isso fora. Eu quebrei o vínculo. Será que algum dia isso pode ser consertado?" Essa era a questão que pairava entre nós, pesada e frágil. A rejeição fora pública, formal. Revertê-la era quase inédito. Exigiria uma aceitação profunda e mútua, uma reafirmação do vínculo em nossos corações. "Não sei", admiti honestamente. Meu próprio coração era uma confusão de emoções conflitantes. Eu a amava, meu lobo sempre gritaria por ela, mas ela me feriu profundamente. A lembrança de seu frio desdém no salão principal era uma cicatriz em minha alma. "Você rejeitou uma professora tímida, Elara. Você zombou de um Ômega. Você pode aceitar um Alfa? Você pode me aceitar por inteiro?" "Sim", ela sussurrou. Sua sinceridade era palpável. Ela deu um passo hesitante para mais perto, estendendo a mão como se fosse tocar meu rosto, mas hesitou. "Eu vejo você agora, Caspian. Vejo a gentileza do professor e a força do Alfa. Eles são o mesmo homem. E ele é o homem que eu deveria ter escolhido. Se você me aceitar." A vulnerabilidade dela foi a minha ruína. Esta era a Elara que minha mãe vira em sua visão. A loba orgulhosa e feroz, finalmente livre da floresta de mentiras. Minha raiva, minha mágoa, tudo se dissipou, substituído pelo amor profundo e duradouro que sempre esteve ali. Reduzi a distância entre nós, segurando sua mão hesitante na minha. Levei-a aos lábios e dei um beijo suave em seus dedos.
Sua pele era macia e uma descarga de energia, o eco tênue do nosso vínculo adormecido despertou entre nós. Há muito a ser feito, eu disse, com um olhar intenso. Preciso conquistar esta matilha, expor toda a corrupção de Kael e construir algo novo a partir das cinzas. Será um caminho longo e difícil. Fiz uma pausa, acariciando o dorso da mão dela com o polegar. Mas é um caminho que não quero trilhar sozinha. Um sorriso radiante, o primeiro sorriso genuíno que eu via dela em meses, irrompeu em meio às lágrimas. Era como o sol surgindo por trás das nuvens. Você não vai, ela prometeu. No centro do antigo círculo de pedras, cercados pelas árvores silenciosas e vigilantes, estávamos juntos, duas metades de um todo, finalmente reunidos. O caminho para a cura seria longo, para nós e para a matilha. Mas, pela primeira vez, havia esperança. A rejeição era uma ferida, mas não fatal. Nossa história não havia acabado. Estava apenas começando.